Você já conviveu com uma pessoa que, embora fosse adulta, agia como criança, chorava diante das dificuldades, se sentia insegura, não dava qualquer passo? Então, esse tipo de pessoa comumente é considerada como tendo a síndrome de Peter Pan. E vamos falar sobre isso neste vídeo. Nós falaremos sobre suas causas, sintomas, diagnóstico, manejo e como tratar essa síndrome. A síndrome de Peter Pan compreende um conjunto de sintomas que caracteriza aquela pessoa que é adulta, mas se comporta como se criança fosse. Além disso, retrata o medo de se tornar adulto. Então, pessoas que têm síndrome de Peter Pan, elas não só agem como criança, mas que elas resistem a ser adulta, a assumir as responsabilidades que devem assumir uma pessoa na vida adulta. O aspecto central de Peter Pan é a descoberta já na infância de que a pessoa não será criança para o resto da vida. E isso gera uma angústia e um medo tremendo nessa criança que tem toda a segurança do seu lar, dos seus pais, da sua acomodação. Não tem qualquer responsabilidade, só viver e desfrutar a vida. As causas da síndrome, elas não são tão conhecidas. Podem ser, por exemplo, pessoas que tenham tido na infância bastante comodidade, uma vida confortável e estável, e por qualquer razão tenha se rompido essa comodidade e elas passam a resistir a ingressar na idade adulta, na fase adulta. Então elas querem se apegar àquelas vivências positivas do passado. Por outro lado, há quem fale também que crianças que viveram num contexto de plena escassez e ao se tornarem adultas querem manter uma vivência de criança que elas não tiveram, desfrutando de tudo que elas imaginavam que poderia ter quando fossem crianças. Então elas se isolam e se em si mesmo no papel de criança. E claro, se sentem instáveis, inseguros, choronas, manhosas. Por quê? Porque querem a acolhida que nunca tiveram no passado e querem se libertar, mas libertar da responsabilidade da vida adulta. A síndrome de Peter Pan faz com que as pessoas tenham comportamentos infantis, inseguros, que as impedem de crescer ou amadurecer normalmente. Elas falham em assuntos que são da vida adulta. Suas responsabilidades no trabalho, econômicas, em gerenciar o lar, elas procuram deixar para terceiros e se recuar ao seu espaço e ficar chorosa, ficar inquieta, ansiosa, com medo do que pode acontecer. No caso, pessoal, a maioria das pessoas que tem essa síndrome tem consciência que sim a tem consciência que agem como criança, só que elas não conseguem dar o passo seguinte, que é passar a vida adulta. Então elas inventam desculpas, geralmente responsabilizando as outras pessoas pela condição na qual elas se encontram. Em geral, pessoal, elas têm medo de serem julgadas e rejeitadas pelas demais pessoas. Então elas preferem ficar acuadas, ficar no espaço com sua família, com seus pais, e por vezes elas saem tardiamente de casa, já para não enfrentar a vida adulta. Essas pessoas, elas adoram viver em um mundo imaginário, no qual elas não precisam ter a obrigação de serem e agirem como adultas. Então, raramente elas conseguem ser bem-sucedidas, porque também elas não levam muito adiante os seus empregos. Elas costumam variar de empregos, costumam não ser estáveis, costumam ter planos bem modificáveis, ora querem ser uma coisa, outra hora querem ser outra coisa, fantasiando, achando que tudo podem. Então são pessoas que são desconectadas da realidade do mundo adulto, procurando sempre viver no mundo infantil, fugir da realidade ou mergulhar a sua cabeça em um buraco para não ver essa pressão social sobre ela. Elas se apegam tanto às fantasias que não conseguem se desprender de seus pais ou cuidadores. Então elas preferem viver ao lado delas, tendo o apoio delas, e que essas pessoas, as cuidadoras, os pais, que tomem decisão. É o tipo da pessoa que, se você pedir, ei, o que você quer? Ela diz, escolha você. E ela sempre quer jogar a responsabilidade para o outro tem que cuidar dela, o outro tem que agir, o outro tem que pensar, e elas estão numa passividade de criança, acuadas e inseguras sobre como agir, como decidir. Elas raramente decidem de forma contundente. Essa síndrome, ela costuma ser mais comum entre os homens. Por outro lado, há que se notar que em anos recentes as pesquisas têm evidenciado que mais e mais pessoas têm apresentado sintomatologias dessa síndrome. Embora falamos sobre sintomatologia, sobre síndrome, é importante registrar que não figura no DSM-5, no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, nada parecido com essa síndrome. Então ela não está categorizada ainda como síndrome, embora nos espaços
clínicos, terapêuticos, as pessoas entendam que sim, é uma síndrome e promovam mudanças ou ajudem essas pessoas a mudarem até chegar à vida adulta. As implicações de apresentar essa síndrome são bem variadas. Por exemplo, em termos das relações interpessoais, com frequência, pessoas que têm essas síndromes mudam de parceiros, mas, por outro lado, quando elas gostam e confiam numa pessoa, criam uma dependência emocional extraordinária e não querem largar jamais. Ademais, se essa pessoa as deixa, elas enlouquecem, porque é como se perdesse o pai, ou a mãe, o cuidador, alguém que poderia tomar a decisão o tempo todo por ela. E claro, ela está olhando nesse contexto de segurança, de tranquilidade, que ela queria até o lado dessa pessoa. É comum que pessoas que ajam com essa síndrome, elas atribuam todos os seus fracassos aos demais. Por que eu não consegui tais metas? Elas podem atribuir os demais, mas também ao contexto. Eu não tinha ambiente para estudar, eu não podia trabalhar adequadamente e tal, então, ou fulana ou fulano me perturbava, eu fui trapaceado. Então, sempre alguém tem a culpa por suas ações. Pergunte a uma criança se ela é culpada, que ela vai culpabilizar a irmã. Isso é muito recorrente, esse comportamento infantil de não assumir a responsabilidade, senão atribuí-la a outra pessoa. Essas pessoas, elas também agem por impulsividade, como acontece com as crianças, tá bom? Então elas têm baixa autoconfiança, recorrendo por vezes a figuras paternas e a companheiro para que auxiliem em tudo na sua vida, a tomada de decisão, buscar uma profissão, a encontrar um emprego. Então tudo ela vai depender ou vai esperar pela outra pessoa. E vai se sentir muito triste e depressiva se esse apoio não vem, porque ela conta com ele para ter sua estabilidade. Difícil que elas construam uma carreira profissional sólida, por tanto mudar de emprego, por não assumir uma profissão, uma formação determinada. É comum também que elas comecem a fazer um curso, decidam fazer outro curso e depois outro curso e fantasiam sobre os cursos o tempo todo, achando que aquele sim é o curso que vai ganhar dinheiro. Não ganha. E ela se recua à sua infantilidade e fica ali, não, eu tenho que mudar de curso, como se houvesse uma mágica num curso, como se não houvesse a necessidade de perseverança numa profissão para que você seja conhecido, tenha seu lugar de destaque e possa obter excelentes rendimentos e reconhecimento. Em relação ao diagnóstico, não é fácil diagnosticar uma pessoa com síndrome de Peter Pan, embora existam diversas características que sugerem que a pessoa tenha essa síndrome, tá certo? Então, uma delas é a insegurança, baixa autoestima. Ela se relaciona em geral com pessoas mais jovens do que ela, dão desculpas para tudo, culpabilizando outra pessoa, nunca tem responsabilidade por nada, apresentam uma insatisfação generalizada sobre o mundo, como se tudo houvesse errado, mas que eu tenho azar, eu não dou sorte em nada, tudo de ruim acontece comigo e tal. Então, vai generalizar essa sua insatisfação. Não se esforçam o suficiente para conseguir algo porque espera que caia do céu, espera que alguém proporcione, espera que os seus pais, o seu cuidador, a sua namorada, a sua esposa, o seu esposo, que providencie. Então elas estão no sentido de paralisadas esperando que alguém faça algo por elas, tá bom? E nesse sentido, pessoal, elas são muito egoístas, têm a incapacidade, porém, de cuidar de si mesma. E não tem qualquer iniciativa. Elas adoram dar ordem, adoram criticar todos os demais ao redor, embora não aceitem críticas. Se você as critica, elas choram, elas se desesperam, elas têm medo, se sentem inseguras, adoram chamar atenção e ocupar espaços em que tenham visibilidade, como uma criança que gosta de ser vista, gosta de ser notada. E claro, ela age como criança, chorando com facilidade, é intolerante, quer que aqui e agora, o seu gosto é o que importa, carrega um grande ressentimento em relação a todas as pessoas que não fazem o que ela quer e tem um padrão muito alto de exigência. Esse conjunto de características pode ser utilizado para entender se aquela pessoa tem a síndrome de Peter Pan. Há que dizer que comumente essas pessoas elas são arrogantes, mas escondem uma fragilidade emocional sem limite. Então, elas vivem num mundo de fantasia, e são curiosas, elas são criativas, mas são sensíveis. São pessoas que são facilmente desestabilizadas, que vocês conseguem magoar. Então, são pessoas frágeis como são frágeis as crianças. Então, elas costumam aparentar uma felicidade, inclusive exacerbada, por exemplo, postando fotos em contextos maravilhosos, sugerem que tem uma vida tranquila, embora sua mente abriga conflitos e muitos conflitos, medos
e tristezas. Então, é uma criança que precisa de nosso apoio. A propósito de apoio, nós não temos que apoiar as suas atitudes e as suas condutas infantis. É muito melhor e muito mais eficaz você apontar o erro, explicar a ela o porquê que ela está errada e apoiar quando ela costuma assumir as responsabilidades. Então, em pequenas responsabilidades que ela for assumindo, é como se fosse reforçar, como se fosse apoiar, dizer: ei, joia, muito bem, assim se faz, você está me enchendo de orgulho. Isso vai fazer com que essa pessoa vá desprendendo de sua infantilidade e comece a ingressar na vida adulta sabendo que existem prazeres também, que existem coisas positivas da vida adulta, que nem tudo é ruim, tá certo? Então, é importante que ela se sinta confortável, que ela vá tendo avanços. Para isso, o seu apoio é fundamental, tá certo? Então, significa não que você vai passar a mão, significa que você vai dizer: ei, não é assim, por que não faz assim? Quando ela faz: muito bem, você fez o certo, é assim que se faz, parabéns. Então, pessoal, o apoio social, ele é chave, o apoio social, você, sua família, ter namorado. Agora, se você passar a mão e ela começou a chorar e você vai lá e reforça esse choro, você apoia esse choro, ela tem medo e você diz: não, mas o mundo é assim mesmo. Não, ela tem que dar a cara, ela já não é mais uma criança, ela tem que enfrentar. E se ela dá os primeiros passos, siga ao lado dela, reforçando, apoiando, ajudando para que ela consiga se transformar em uma pessoa adulta. A propósito, qual é o tratamento? Então, o apoio social ele é fundamental, porém, a ajuda profissional ela é indispensável. É necessário que você busque uma pessoa da psicologia e ou da psiquiatria para que possa acompanhar, que possa entender a causa desta síndrome ou uma das principais causas para que se tente mudar essas condutas do indivíduo. Então, existem terapias específicas que trabalham tanto a cognição quanto a conduta, de tal modo que você possa reverter a situação e a pessoa comece a dar os seus primeiros passos nessa nova vida que é a fase adulta. Nesse sentido, a avaliação psicológica, o acompanhamento psicológico pode identificar os traumas e como você pode ir superando aos poucos, rompendo com sua imaturidade e alcançando a sua condição de adulto, que precisa lidar com suas frustrações, mas que também assuma suas responsabilidades e possa ser reconhecido quando assim agir e tiver sucesso, que com certeza vai ter. Portanto, pessoal, extinguir essa síndrome, fazer com que a pessoa não padeça mais dela, é fundamental que se rompa com o passado. Então, essa síndrome tem origem no passado. O que ele fez lá atrás, deixar para trás. É importante que se viva o presente. Quer seja um presente bom ou um presente ruim. Se ele é ruim, tratemos de que ele se transforme em um presente bom e não que nos apeguemos ao passado, tentando viver o passado no presente. Isso sim não vai levar a lugar nenhum e vai lhe deixar isolado. É impossível que as pessoas queiram o resto da vida conviver com uma criança, mesmo sendo ela adulta e necessitando ter todas as suas responsabilidades. É importante tirar essa pessoa da redoma para que ela entenda que ela é adulta como todas as demais e possa enfrentar o mundo, mas não com aspereza, não com brutalidade, senão que aos poucos, por um lado, apoia essa pessoa emocionalmente, socialmente, mostra os seus erros, evidencia como ela pode ir mudando, premia cada mudança, mas que também ela busque ajuda profissional. Sem essa ajuda profissional, fica muito difícil, pelo menos bastante lento. Valeu, muito obrigado, um forte abraço.